O assunto do dia é o processo de desburocratização da Anvisa, que vem facilitando a importação de medicamentos à base de cannabis nos últimos 8 anos. O portal Cannabis e Saúde dá voz ao Norberto Fischer, que é o pai da Anne, marido da Catiele, eles que protagonizaram o filme Ilegal e eles que foram a primeira família do Brasil a provocar a Anvisa no sentido de regulamentar pelo menos a importação, né, Norberto? No início, o processo era muito burocrático. Na verdade, a primeira vez que houve uma tentativa de importar junto à Anvisa de forma regular, legal, totalmente acompanhado e monitorado, foram mais de 40 dias somente para poder autorizar a importação. Hoje, essa autorização está instantânea. Você entra no site, você passa os documentos que a Anvisa solicita e imediatamente a Anvisa já emite ofício autorizando. Existe ainda muito espaço para que a gente possa avançar. Eu acredito que hoje o principal foco nosso é que a gente consiga avançar numa regulamentação também para plantio no Brasil. Eu acho que é um outro passo necessário a ser dado nessa luta para socializar o acesso. Exatamente, lá em 2014 foi quando teve início essa luta, né? Importar um medicamento era tráfico de drogas. Agora a demanda passa a ser outra, né, Norberto? Exatamente, a gente precisa que o processo fique cada vez mais simples. Em 2013, 2014, mesmo após a Anvisa ter regulamentado, para que a pessoa pudesse importar, ela tinha que ir em São Paulo fazer o desembarque aduaneiro ou pagar o despachante. Isso acaba onerando muito ainda o processo. E assim, vamos ser sinceros, por mais que a Anvisa tenha simplificado, que a gente tenha avançado, não é um conhecimento trivial que qualquer família consiga entrar no site da Anvisa, entrar num Gov Conta, fazer a solicitação para ter autorização. Isso ainda é burocrático para muitas famílias no Brasil. Lá atrás a Anvisa ainda exigia laudo médico, até de mais de um médico, né? Então era bem complicado. Esses documentos ainda são exigidos. O que a gente imagina que poderia ser simplificado agora é que o médico possa prescrever, o paciente possa fazer a sua importação diretamente, sem passar antecipadamente pela Anvisa, e após, no processo de desembaraço aduaneiro, tudo bem. Aí a Anvisa pode entrar, fazer o papel dela como agência reguladora, como agência da parte sanitária, e verificar se aquilo que está sendo importado está adequado, mas de uma forma como é que eu poderia dizer, muito mais de controle posterior, mas não como uma autorização prévia. Hoje, quem depende do canabidiol precisa se programar até para respeitar todo esse tempo, né? A gente sabe que está tendo a Operação Tartaruga também, da Receita Federal, também tem atrasado as importações. Então, assim, você tem que se planejar para não ficar sem o medicamento. Esse é um grande desafio hoje para as famílias brasileiras, porque toda hora acontece algo diferente. Esse processo de desembaraço aduaneiro são vários agentes. Basta um deles estar desregulado, vamos dizer assim, a família pode ficar sem o medicamento. Então, assim, a gente precisa evoluir. A Anvisa deveria permitir um estoque dessas empresas que estão importando para ter o acesso rápido aqui no Brasil. E a gente precisa, sim, avançar para uma produção nacional, para um plantio. Eu acho que todas as alternativas são válidas e deverão estar disponíveis de uma forma ágil e rápida para a sociedade. Muita gente fala também no autocultivo, mas não é um processo simples, né, Norberto? Cultivar, extrair o óleo, ter um produto de qualidade não é para qualquer um também, nem tempo, nem todo mundo tem tempo para fazer esse processo. O lance do autocultivo, ele é excelente para algumas situações, mas nem todo mundo tem condições. Pegar no caso da Anne, né, eu e a Catiele, nós gastamos o nosso tempo todo para cuidar da Anne. Nós nem teríamos tempos, condições e conhecimento para fazer um autocultivo. Então nós defendemos sim que o autocultivo é uma opção para aquelas pessoas que têm condições, têm conhecimento e têm tempo. Agora, para aquelas pessoas que não têm conhecimento, não têm tempo e às vezes não têm nem interesse de fazer um autocultivo, nós precisamos, o Estado precisa dar condições de acesso, quer seja importando, comprando numa farmácia, se transformando em parceiro de uma associação que plante. As alternativas estão aí já, só que elas precisam cada vez mais serem simplificadas e de fácil acesso para a população mais carente, que não tem nem dinheiro e às vezes nem conhecimento para fazer. É importante dizer que a Anvisa tem se sensibilizado e facilitado esse processo, né? E buscado cada vez mais aprimorar. Agora, inclusive, os cirurgiões dentistas também podem colocar o CRO deles, né? A ideia
é sempre avançar, nunca retroceder. Esse foi um grande avanço interessante que a Anvisa fez, que foi o chamado painel de evidências. Quando o CFM autorizou, a CFM restringiu um conjunto de médicos. A Anvisa, entendendo a importância, conversando inclusive com o próprio CFM, verificou que era necessário ampliar esse leque. Então hoje nós temos dentistas, nós temos vários tipos de médicos, não apenas os neuropediatras que à época foram autorizados, e estamos avançando agora também para o uso de PETs, que é uma outra possibilidade também, e que a Anvisa já está participando dos debates, já estão discutindo e já sabemos de alguns casos de importações oficiais para uso veterinário. Até porque os médicos veterinários podem prescrever substâncias controladas, né? Basta a Anvisa ampliar para o uso veterinário. Exatamente. Agora a nossa grande expectativa é essa, que a Anvisa ela flexibilize esse processo de autorização e passe para um processo de monitoramento, que é o papel dela. Ela vai fazer o trabalho de monitorar como agência sanitária. E ela pare um pouquinho mais, ou flexibilize um pouquinho mais esse processo anterior, que é o que hoje mais dificulta a família, que é botar na mão, ter em mãos o direito do documento, né, para poder importar. Isso está sendo hoje um gargalo para as famílias. É isso aí, sempre avançando, sem retroceder. Exatamente, né? Cada sementinha que a gente está plantando hoje, com certeza daqui a alguns anos a gente vai escolher esses frutos. Quem diria, né? Há 8 anos que estaremos hoje debatendo, conversando, falando sobre o uso medicinal da cannabis em todos os lugares, nas famílias, nas universidades, nos órgãos públicos e a própria Anvisa, né? Debatendo, discutindo internamente regulamentação para que a gente possa usar a maconha de forma medicinal. Isso seria inimaginável, né? Na verdade, há 8 anos atrás. Imagina como estaremos daqui a 10 anos. Um tijolinho a cada vez, né? É uma sementinha plantada, daqui a pouco a gente colhe os frutos. Perfeito. Muito obrigada, Norberto, e parabéns pela luta, pelo trabalho que vocês, pela porta, né? Gigante que vocês abriram aí. E vamos continuar abrindo cada vez mais. Uma coisa que eu acho bastante interessante, uma coisa que eu acho muito importante comentar é o seguinte: as nossas leis, elas refletem a cultura de uma sociedade. Se nós temos leis em que o Estado quer controlar sua vida, a Anvisa quer controlar tudo, isso reflete o pensamento da sociedade. Como a gente percebe que a Anvisa está flexibilizando, quando a gente percebe que as leis estão ficando mais acessíveis, isso demonstra que a sociedade está mudando a cabeça. Nós estamos derrubando preconceitos e as pessoas estão enxergando o lado positivo de uso de uma maconha, por exemplo, de forma medicinal. Está mudando o Brasil. E sempre evoluindo.